Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Mengão, que empatou com o Internacional. A partida ficou em 1-1, Internacional abriu o placar, depois o Flamengo fez o seu gol e, meus amigos, ficou somente no 1-1. Vamos juntos analisar todos os detalhes da partida. Chega mais, deixe seu like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações e os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Jogos deste sábado, pegando carona direto nesse empate do Flamengo contra o Internacional. O campeonato já começou com um jogo, um encontro de duas equipes que a gente imagina vão brigar pelo título. Tem muita gente colocando o Internacional na briga pelo título e hoje mostrou até um futebol possível disso. Tô aqui com o Celso Zelt, tô aqui com o nosso querido Breler Pires, com o Eugênio Leal e também com o Fernando Donan. Mas já a gente fala sobre esse jogo, também sobre entre Flamengo e Internacional. 1-1, Internacional saiu na frente no primeiro tempo, depois no segundo tempo o Flamengo melhorou, pressionou, criou chances, podia até ter virado o jogo, mas ficou no empate. Justo o resultado no Maracanã para abrir o campeonato aí para essas duas equipes, ô Dona, tudo bem? Boa noite, William. William. Que começar com você, você tá animadinho, sabadão à noite. Boa noite, William, boa noite, Eugênio, professor, Breler, fã de esporte. Acho que o Flamengo produziu para vencer, principalmente por conta do segundo tempo, mas o Internacional mostra que de fato entra num Campeonato Brasileiro com outro status. O trabalho do Roger Machado alçou a equipe para voos mais altos ainda nessa temporada, já conquistou um título estadual. Hoje o Roger de novo utilizando uma estratégia, principalmente por conta do esquema tático do Flamengo. O Flamengo hoje não tinha Gerson, não tinha Arrascaeta. Sim. Então entrou praticamente um 4-2-4 com muita movimentação na frente, né? Luiz Araújo saindo da direita, aparecendo por dentro, o Michel pela esquerda e o Bruno Henrique próximo do Juninho. Então só ali você já tem 4 jogadores de ataque. E ainda tem o Wesley que sobe muito. Então pensando nisso, o Roger Machado ele se defendia no 5-3-2. O Fernando voltava, ficava entre o Juninho, né, e também o Vitão. E dessa forma o Inter conseguiu em várias oportunidades no primeiro tempo neutralizar, né, a criação do Flamengo. Na única brecha que teve praticamente no primeiro tempo, o Bernabé, que estava tendo um duelo particular ali com o Wesley de alto nível, né? A gente está falando do melhor lateral direito do último Campeonato Brasileiro com o melhor lateral esquerdo. Aliás, ótimo jogo dos dois. Ótimo jogo, né? Defensivamente e também ofensivamente. Ele dá, né, assistência, uma jogada bem trabalhada para o gol do Bruno Henrique. Mas o segundo tempo do Flamengo foi mais dominante. O Flamengo sufocando com mais posse de bola, pressionando, né, encurralando, né, o Inter e parando ali, né, no Antony ou na falta de pontaria, né, bola na trave. Né, e acho que o Flamengo sente muita falta do Gerson, né, que é um jogador que articula mais o jogo, né, mais cerebral, faz o meio-campo funcionar de uma maneira um pouco mais eficiente. Obviamente, projetando o início de Campeonato Brasileiro para um Flamengo que entra como o favorito ao título, você já começar desperdiçando pontos, pode gerar uma preocupação. Só que eu acho que é uma preocupação exagerada. Do ponto de vista de rendimento, eu acho que as duas equipes mostraram que elas entram no Campeonato Brasileiro para brigar no topo da tabela. O Inter tem mais a comemorar porque conseguiu um ponto fora de casa no Maracanã. Eu queria justamente chegar nisso aí, Breler, porque olha o Juninho, eu ia falar o gol que ele perde, né? Ele fez o certo, né? Fez. Ele recebeu, ó, movimentação perfeita, ó, recebe, finaliza certinho, tira do goleiro, bateu na trave, acontece. Quando não é um gol perdido, né? Ele fez o certo, mas a bola bateu na trave. Agora, pegando o gancho no que o Donan falou, Breler, é assim, vai ser difícil arrancar ponto do Flamengo no Maracanã. A gente sabe que é um Flamengo que o Felipe Luiz já falou, o Boto já falou, é um time que vai estar focado no Campeonato Brasileiro, vai ser difícil. Então, imaginando como vai ser esse Flamengo jogando em casa, baita resultado para o Internacional, hein? Ótimo resultado. Boa noite, William, Boa noite. Companheiros, fã de esportes. Um resultado bom para o Inter, de um time que soube se ajustar durante a partida. Os primeiros 10 minutos do jogo foram bem ruins, ali muita disputa, muitos erros de passe também. Depois o Flamengo vai se encontrando, tem um pouco mais de domínio, mais chegada. O Juninho, numa cabeçada, obriga o Rocher a fazer uma boa defesa. Mas o Inter soube corrigir isso, como o Donan já falou, uma linha de 5, Fernando recuando um pouco mais,
até para a saída de bola, esse recuo do Fernando foi providencial, porque o Fernando mais recuado atraiu o Bruno Henrique e o Bruno Henrique ficou meio perdido nessa marcação e abrir espaço para o Bernabé do lado esquerdo, ter o corredor livre para explorar. E a saída de bola do Inter no gol é construída dessa maneira, ali pelo lado esquerdo. E com esse ajuste, o Inter teve uma postura defensiva muito boa. Num primeiro tempo ali, praticamente não sofreu. Mas do outro lado, assim como o Roger Machado, tem um treinador muito competente também, que é o Felipe Luiz, que não precisou fazer uma mexida de jogadores, de trocar um pelo outro no intervalo, mas mexeu na configuração, mexeu na postura do time. Aí o Bruno Henrique mais pelo lado esquerdo no segundo tempo, e com essa mexida sobrou mais espaço para o Juninho, sobrou mais espaço na defesa do Internacional. O Roger Machado teve de corrigir aí sim com algumas mexidas. Ener Valencia, no segundo tempo o Alan Patrick até mais adiantado, né, para tentar preencher mais o meio-campo com as mexidas, principalmente com o Thiago Maia. Mas foi um duelo tático interessante, de alternâncias. Flamengo sim, melhor no segundo tempo, mas pensando no jogo como um todo, a gente já viu jogos melhores entre as duas equipes. Sim. Aquele 1-1 no Beira-Rio no ano passado, até o 3-2 no Maracanã, em que o Flamengo abre 3-0 no primeiro tempo, foram jogos mais vistosos. Primeira rodada, né, Brelha? Exato. Começando. E são dois técnicos que já se conhecem, se enfrentaram no ano passado. O Roger Machado com um domínio até maior agora do Internacional, o Felipe Luiz com mais repertório. Então foi um jogo um pouco mais estudado no primeiro tempo, mais aberto para o Flamengo, com mais oportunidades, mas também, mesmo o Flamengo criando mais chances, seria um exagero dizer que foi uma injustiça o resultado. O Inter também fez por merecer, principalmente pela postura e a marcação muito bem executada no primeiro tempo. Esse 1 ponto no Maracanã, um ponto importante. Não foi um jogo brilhante, em termos ali técnicos, mas taticamente eu gostei da forma como os treinadores tiveram boas leituras e tentaram o Inter, fazendo valer ali um empate interessante, e o Felipe Luiz até o fim tentando buscar o resultado, tentando buscar a vitória. E até são dois técnicos também que precisam olhar para o meio da semana. Então, Libertadores para os dois. Além de desfalques, teve ali o desfalque de data FIFA, o Ener Valencia. O Roger preferiu segurar, porque teve mais minutagem que o Borré. O Plata, do lado do Flamengo, fez muita falta. Quando entra no segundo tempo, o Flamengo ganha mais em articulação. Mas é natural que os técnicos também, nesse momento, tenham um olhar para a estreia em Libertadores, que terão jogos complicados também pela frente. A gente está falando, né, Eugênio, de dois dos principais trabalhos do futebol brasileiro, o Roger e o Felipe Luiz. Olha que a gente não está falando de trabalho de 4, 5 anos, são treinadores que vêm desde o ano passado, né? Mas hoje o Felipe Luiz exigiu mais do Roger ou o Roger exigiu mais do Felipe Luiz? Acho que no mesmo nível. Boa noite, William, boa noite, companheiros, fãs de esportes. Eu acho que no mesmo nível, cada um dentro de um enfoque, de uma ideia, de uma proposta para esse jogo, mas foi um jogo, e acho que essa foi a grande diferença, o Brenner falava dos jogos do ano passado, em relação aos dois duelos do ano passado, que foram jogos muito abertos e muito mais na base da empolgação do que exatamente da organização coletiva, né? O jogo, quando vai para a empolgação, fica um lá e cá, aquele ritmo assim, né, de jogar mais na base do coração, da vontade, do que exatamente dentro de uma organização. E hoje os dois times travaram um duelo tático, acima de tudo. Muito tático. O Inter, claramente, com a intenção de jogar no erro do Flamengo, se desenhou dessa forma, e o Flamengo tentando furar o bloqueio defensivo do Inter. O Inter consegue achar um espaço no erro do Flamengo no primeiro tempo, e depois, na pressão, no abafo, o Flamengo consegue o empate. Poderia até ter virado, até o Inter poderia ter tentado mais um gol também, que a partir da metade do segundo tempo conseguiu também encaixar alguns contra-ataques. Em termos de leitura do que foi o jogo, no início, né, aquele período em que o Brenner falou que havia muitos erros, o Flamengo claramente estava tentando jogar muito na bola longa, nos lançamentos para os homens de frente, que são jogadores de velocidade, os 4 que estavam escalados, tanto o Luiz Araújo quanto o Michael, especialmente os 2 homens mais centralizados, o Juninho e o Bruno Henrique. E, em função disso, o Inter baixou as suas linhas. Passou a marcar todo ele no seu campo de defesa, nos 5-3-2 que o Donan falava agora há pouco. Então, era muito difícil para o Inter sair da defesa para o ataque. Porque o que acontecia? Os pontas, eles formavam um trio de volantes com o Bruno Henrique.
já que o Fernando voltava para fazer a linha de 5 atrás, você tinha no meio o Bruno Henrique centralizado e os pontas fechavam com ele por ali, se deixando mais à frente o Alan Patrick junto com o Borré, que pouco participavam nesse momento. Até o Alan Patrick, no lance do gol, ele é quem inicia a jogada. Ele não recupera a bola, mas ele consegue temporizar ali, dar um passe que inicia a transição do time do Inter. Nesse gol também, no gol do Inter, é um momento em que os dois zagueiros do Flamengo tinham avançado muito. O Léo Pereira tinha se posicionado para receber um passe na intermediária, ele não estava na última linha, ele tinha ultrapassado a última linha, quem estava com a bola era o De La Cruz, ele tinha passado, e quando o Flamengo perde a bola, o Léo Ortiz sai para dar o bote. Ele deu muitos botes no jogo inteiro por trás, chegando por trás de quem tinha a bola, só que dessa vez ele chegou atrasado. No que ele chegou atrasado foi justamente o momento que o Alan Patrick fez a bola voltar para o Bernabé, e aí houve a transição. Num ataque em que o Inter puxou para a esquerda, trouxe consigo a defesa do Flamengo que vinha voltando para a esquerda, e aí o Bruno Henrique entra sozinho pela direita para fazer o gol no lindo passe, né, do Bernabé. E aí o Flamengo corrigiu isso no intervalo, porque o grande problema desse Flamengo é o seguinte, ele joga no campo de ataque e ele quer recuperar essa bola no campo de ataque. O perde-pressiona. Se nesse perde-pressiona ele não consegue recuperar, aí estoura lá atrás, porque tem pouca gente. Sim. Foi o que aconteceu no lance do gol, o Flamengo não conseguiu se reorganizar. Só que no segundo tempo, ele poucas vezes perdeu esse perde-pressiona. Ele sempre estava conseguindo manter a bola no seu campo de ataque, e aí gerou mais volume de situações de gol. Só que esbarrava lá na frente de uma última linha muito bem preenchida. A bola pelo alto foi o problema da defesa do Inter, né? O Flamengo conseguiu conectar quase todos os cruzamentos, mas por baixo não entrava. E quando entrava, ou tinha o goleiro, no primeiro tempo o Rocher fez algumas boas defesas, sim. No segundo o Antony, ou tinha a trave. Um jogo muito interessante nesse plano de dois times, sim, que estão entre os mais interessantes e que, dentro das suas estratégias, tentaram, acho que o Inter sai valorizando mais o empate, porque é fora de casa. Sim. E ele entrou para isso, entrou para tentar aproveitar eventuais falhas do Flamengo, que são poucas. O Flamengo, ele é tão bem montado e tem tanto foco no plano de jogo, os jogadores entram em campo muito focados em executar o plano de jogo, e você soma isso à qualidade técnica, mesmo com desfalques, e é claro que o Flamengo sentiu muita falta da condução de bola do Gerson, porque é um jogador que trava a bola no pé dele, e nisso ele dá tempo dos jogadores, dos companheiros se reorganizarem, e ele consegue passar barreiras com essa troca, com essa condução de bola, e daquela pifada do Arrascaeta, né? Que quando chega na intermediária ele acha o passe. Faz toda a diferença, né? Então, sem esses dois jogadores, vinha muita bola de trás, e quando tinha que construir, ficava muito pela ponta, e as pontas estavam muito marcadas, o Inter soube fazer isso, mas acho que o Inter sai comemorando mais um ponto do que o Flamengo. Mesmo assim, né, professor, a gente falando aqui dos desfalques do Gerson, do Arrascaeta, é bom lembrar que o Danilo também é um desfalque, né? O Danilo também contratado. Já tem um desfalque de longa data do Pedro, enfim. Não dá exatamente para dizer que sente falta do Danilo, porque ele não tem tanto tempo de jogo no Flamengo. Mas é um jogador que chegou para ser titular. Sim. Pelo lado do Inter, não teve o Vitor Gabriel, que também é uma baita promessa, né? Hoje jogou o Juninho ao lado do Vitão. Mesmo assim, eu acho que o Flamengo continua dando aquela prova da força do elenco, né? Porque mesmo assim, é um time que principalmente no segundo tempo, teve muitas oportunidades, criou muitas oportunidades para vencer o jogo. O Juninho desperdiçou chance, como eu disse, né? Não é um gol perdido ali, fez o certo, acabou batendo na trave. Teve chance no primeiro tempo também. O Wallace, menino que entrou, apesar que o lance estava irregular, né? Mas teve uma chance ali também. Enfim, empilhou algumas chances, mesmo com todos esses desfalques que a gente falou aqui. Tem de onde tirar, né, William? Boa noite a você, aos companheiros, à Sons do Esporte. Tem de onde tirar, não só em termos de nomes pesados, mas em termos de dinâmica do jogo. Todo mundo que entra entende o que o técnico quer. Ver o Flamengo jogar realmente é uma diferença grande em relação aos outros clubes, quase todos do país. Ainda mais nessa altura do ano, que na prática mesmo está começando agora, né? Agora a gente tem as grandes competições, os grandes desafios. Agora, esse era o tipo de jogo que, nos tempos da Placar, eu e o Breler dávamos aquele título que tirava da cartola, assim, duelo de titãs. Né? Até por isso... Achei que você ia falar final antecipada. Mas é que aí é muito antecipada, né? Que nós estamos na primeira rodada de 38. É por isso que eu acho que foi 1-1 para o Internacional. Pois é. O Inter, quando você pensa na perspectiva do campeonato, e o Donan falou que o Flamengo produziu para vencer, é verdade, mas o Inter
produziu principalmente para não perder. Desde daquela altura do jogo em que ele inexistia ofensivamente, o Internacional faz o gol na primeira vez que pisa na área do Flamengo, para valer, né? Chega um meia chutando na área do Flamengo. Sim. Mérito do Roger. Foi um jogo de xadrez. Eu acho só que o Felipe Luiz ficou pensando mais que o Roger. Eu achava que ele já ia mexer no intervalo, essa questão dos atacantes. E essa questão dos atacantes, enquanto não voltar o Pedro, todo jogo a gente vai discutir isso. Sim. Hoje não estavam inspirados. O Michael, ali até o lance do gol de empate é a primeira participação efetiva dele no jogo, né? Do Michael. Ele não estava bem, Luiz Araújo também não estava bem, tanto que eles são os dois substituídos. O time cresce, vai no embalo, percebe que era o momento de buscar a virada. A gente viu aí o lance do Juninho, que hoje tentou muito, né? Desde o primeiro tempo, com aquelas, Bruno Henrique foi muito bem, com aquelas bolas aéreas. Bruno Henrique também no primeiro tempo, numa cabeçada, foi o perigo que o Flamengo ofereceu. No segundo tempo, o Flamengo muito melhor. Mas no jogo como um todo, eu tenho a impressão de que o Inter fez um jogo muito bom. Um jogo de boas respostas ao que pedia a partida, ao que pedia o Flamengo. E o trabalho do Roger, você falou que são trabalhos que não são de 3 ou 5 anos. No Brasil, se o trabalho for de 3 ou 5 meses, ele já está na frente de muita gente. Nossa. Que é o caso desses dois técnicos. Então, nós tivemos um cartão de visitas de 2 postulantes ao título. O futebol que eles demonstraram hoje não foi um futebol vistoso, principalmente quando você compara com as 2 últimas partidas entre eles, até mais do que 2 partidas, né? Sim. O Inter, na mão de outros técnicos, também tem feito bons duelos contra o Flamengo, desde Mano, desde Abel, mas foi um futebol assim muito consistente das 2 equipes. Se você pensar que o Flamengo não tinha Gerson, não tinha Arrascaeta, tem essa questão do Pedro, que até o Mundial, as portas do Mundial, ela vai estar presente. O Flamengo consegue ter forças para fazer tudo o que fez hoje, e o Inter consegue ter forças para segurar da maneira como segurou hoje, mais do que segurar, sair na frente no placar, mostrar que estava vivo até em momentos do Flamengo predominante, mas o Inter também dava suas estocadas. Eu acho que foi um belo cartão de visita do que esses 2 times vão fazer no Brasileiro. O Roger começou a falar? A gente ouviu o Roger, daqui a pouco volta para cá. É isso aí, nação. Tá aí o empate do Mengão, então, na estreia do Campeonato Brasileiro. Foi uma boa partida. O segundo tempo, o Flamengo amassou, perdeu inúmeros gols. Teve o lance do Juninho, que a bola bateu na trave. Cara, foi uma boa partida. Eu acho que por ser estreia, tem toda aquela expectativa, né? Mas, cara, são 2 postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo se saiu muito bem nessa partida. Eu acho que no primeiro tempo o Flamengo estava meio nervoso. Mas no segundo tempo, Felipe Luiz conseguiu ali reverter aquele nervosismo e o Flamengo criou muitas e inúmeras oportunidades, mas acabou ficando no empate 1-1. Eu acho que, por ser uma estreia, o Flamengo estreou muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Claro, a gente queria que fosse com uma boa vitória, tudo mais, mas eu acho que esse empate é um empate muito bom. O Internacional também é um candidato ao título do Campeonato Brasileiro. A gente tem que ser claro, foi um adversário qualificado que o Flamengo jogou, e eu acho que foi uma boa partida. E aí, na sua opinião, como foi? Escreva nos comentários, deixe a sua opinião. Daqui a pouquinho tem a coletiva do técnico Felipe Luiz pra vocês aqui, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.